um debate que começou por causa daquela declaração do ministro Gilmar Mendes sobre a questão do coronavírus e o Exército. Eu queria saber duas coisas. O senhor concorda com o ministro Gilmar que o Exército se associou à gestão da crise do coronavírus e tem responsabilidade de mortes que a gente tem hoje? E também se a Câmara tem alguma coisa que possa fazer para ajudar a descascar esse pepino que virou a relação que está indo lá no STF com as Forças Armadas e o Ministério da Defesa. Não, eu acho que o que o ministro Gilmar Mendes, pelo que eu entendi, quis dizer é que o Exército, no Ministério da Saúde, claro, né, um militar comandando o Ministério da Saúde, impactar a imagem do Exército, né, nesse momento de pandemia. Usou palavras duras, mas eu tive até a oportunidade depois, hoje, de ler algo sobre isso. Eu acho que foi o que ele quis dizer. Eu acho que nesse momento, na minha opinião, é que a gente tem que tentar abaixar a temperatura, né, compreendo a reação das Forças Armadas, claro, mas eu acho que o que ele quis dizer é muito mais uma preocupação pela imagem que o Exército tem do que uma crítica, um ataque às Forças Armadas brasileiras. Eu acho que o melhor é a gente esse enfrentamento, porque ele não é bom para as Forças Armadas, também não é bom para o Supremo. O ministro Gilmar Mendes tem sido um ministro que tem atuado de forma independente e com boas decisões nos últimos anos, então a gente precisa também respeitar o ministro, respeitar as Forças Armadas, esperar que esse conflito ele possa estar encerrado rapidamente, já que tanto os ministros do Supremo, no caso o ministro Gilmar Mendes, como as Forças Armadas têm exercido um papel importante de forma permanente no Brasil. O senhor acha que o ministro foi mal interpretado? Quê? Desculpa. O senhor acha que o ministro foi mal interpretado? Eu acho que ele quis dizer uma coisa que estão atacando por outra coisa. Eu acho que a preocupação dele é o Exército estar no comando de um ministério que vai ter desgaste no Brasil, em qualquer país do mundo. Eu acho que essa foi a preocupação dele. É a minha opinião. Eu prefiro que a gente não amplie essa polêmica e que a gente possa continuar tendo um bom diálogo, as Forças Armadas com o ministro com as Forças Armadas, que ele sempre teve esse bom diálogo, e eu acho que se nós acalmarmos não colocarmos mais lenha nessa fogueira, eu acho que a gente consegue tirar esse assunto da frente e vamos ficar com as prioridades que são as soluções para o enfrentamento ao coronavírus. Obrigado, presidente. Presidente, boa tarde. Queria voltar à pauta ambiental. O governo vai anunciar logo mais uma mudança na estrutura do INPE, tendo em vista aí essas altas nos índices de desmatamento da Amazônia que a gente está registrando, principalmente em junho agora. Queria saber, tendo em vista a conversa que o senhor teve hoje mais cedo, né, com os fundos de investimento, se o senhor acredita que realmente uma possível mudança nessa estrutura pode prejudicar não só investimentos, como possíveis diálogos nesse sentido. Não sei o que o governo vai anunciar, mas o problema é que monitorar as queimadas não depende apenas do órgão de governo. Acho que todos conseguem hoje no mundo acompanhar o que está acontecendo de desmatamento no Brasil, nos outros países, né? Então, eu não sei qual é o anúncio. Se for um anúncio para reafirmar a importância do Instituto, a importância do trabalho, do acompanhamento dos dados, a transparência desses dados, para que o governo possa atuar no enfrentamento a isso, eu acho que é ótimo. Agora, se for na linha contrária, eu acho que é um retrocesso desnecessário, mas eu não tenho informação de qual que vai ser a decisão. Eu espero que seja na linha de fortalecer a divulgação e a transparência. Eu acho que esse é um dado tão importante quanto o enfrentamento às queimadas, é a divulgação dos dados, né? Porque nós sabemos que as queimadas no Brasil crescem muito, né? Claro, a gente tem uma parte importante da nossa floresta preservada, mas o Brasil hoje, a taxa de crescimento das queimadas é talvez a maior do mundo, né? Então, nós precisamos da transparência e para que os órgãos de controle possam fiscalizar e cumprir o seu papel no enfrentamento às queimadas no Brasil. Obrigada, senhor. Desculpa voltar, mas que eu lembrei de um assunto sobre o vai e vem que teve no plenário na quinta-feira. O senhor não está
Foi um vai e vem protagonizado pelo Centrão em relação ao projeto sobre o voto desempate do CARF. Queria saber se os líderes que fizeram toda uma mobilização semana passada e depois desistiram, se ontem, durante a reunião de líderes, eles deram alguma demonstração de que vão querer voltar a debater o assunto no plenário. Não, ontem foi só porque nós combinamos. A pauta da semana é sempre debatida na semana anterior. Isso foi um combinado com todos os líderes. Então, ontem nós concentramos o nosso debate no Fundeb, que poderia ir a voto na quinta, na segunda para quinta daria tempo, mas nós deixamos para a próxima semana, então nós só discutimos Fundeb no dia de ontem, e na sexta-feira agora nós vamos retomar a pauta das matérias que ainda não estão prontas para a pauta. Eu acho que esse tema, do meu ponto de vista, precisa ser enfrentado, independente do mérito, né? Todos os atos do governo que sejam atos que que sejam prerrogativa do parlamento, e o governo quer, por decreto, por portaria, por circular, legislar, eu acho que o parlamento deve cuidar do assunto e, de fato, derrubar essas decisões, independente do mérito. Eu não discuto o mérito, eu discuto a necessidade de mudança, de derrubada de decisões que são ilegais e inconstitucionais. Aliás, nós temos algumas, só que tudo precisa de uma construção de maioria para aprová-las. Claro que eu sou favorável. Nós aprovamos uma lei. A decisão do governo vai contra a lei que foi aprovada e sancionada. É óbvio que eu sou a favor da derrubada da decisão do governo. Pronto.